Então, olha só. Eu disse para vocês que durante esses dias eu passei para vocês realizarem o nosso plano de estudos e assistirem às videoaulas sobre matriz. Não é Matrix, não. Não é o filme Matrix, não. É matriz. Quando eu falo de matriz, eu estou falando de uma tabela. E se eu falo de tabela, é inevitável nós não termos linhas e colunas. Tá? Toda tabela é composta por linhas e colunas. Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês a tabela do campeonato goiano, até onde os jogos que aconteceram, né? Até nos jogos que aconteceram. Espera aí que vai aparecer aí para vocês. Tá muito instável a internet hoje, mas faz parte. Faz parte. Aqui, ó. Vai, Tá abrindo aqui. Então, aqui, vai Goiás. Goiás vai passar fácil isso aqui na hora que voltar. Então, aqui, pessoal, nós temos a tabela do campeonato goiano. Tá? Nós temos aqui na tela aqui para vocês a tabela do campeonato goiano. Então, nesse momento, o primeiro colocado é o Atlético, o Jaraguá é o segundo colocado, o Goiás é o terceiro, o Goianese é o quarto, o Craque o quinto, o Anápolis o sexto, o Vila Nova o sétimo, tadinho, lá embaixo, como sempre. O oitavo, Aparecidense, o nono, Grêmio Anápolis, o décimo, Goiânia, o 11º, o Iporá, e o 12º, Anapolina. Esses dois últimos aqui estão na zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Goiano, na Série A2. Nessa tabela eu tenho algumas interpretações. Essa coluna que eu acabei de escrever para vocês, que eu acabei de dizer para vocês, é a nossa coluna da classificação. E aí nós temos os nomes dos times. A próxima coluna aqui, ó, tá? É uma coluna chamada P. Esse P é a pontuação. O que faz o Atlético ficar em primeiro lugar? É a pontuação dele no atual momento. Ele está com 23 pontos. O que faz o Jaraguá ser o segundo colocado? É a pontuação dele, que atualmente é 20 pontos. O Goiás faz ele ser o terceiro colocado, porque a pontuação atual dele é 19 pontos. E assim sucessivamente. Depois nós temos a próxima coluna, que é a coluna dos jogos. Observe que todo mundo aqui tem 10 jogos. Depois a próxima coluna é a coluna das vitórias. É a coluna das vitórias. O Atlético tem 7 vitórias, o Jaraguá tem 6, o Goiás tem 5 vitórias. Depois vem o E, de empate. Depois o D, de derrota. Depois vem o GP, que são os gols marcados. E, enfim, e aí vai assim sucessivamente. Eu vou tirar um print dessa tabela, né? Vou jogar aqui no meu editor e vou colocar essa tabela para vocês, só que eu vou colocar só um pedaço, tá? Eu não vou colocar a tabela toda, eu vou colocar a tabela apenas até o 5º colocado, para ficar mais fácil para as nossas interpretações. Então, deixa eu pegar aqui, colocar aqui para vocês. Bora, filho. Vou aumentar um pouquinho o tamanho, porque ficou pequeno aqui para a gente enxergar melhor o que eu quero fazer.
Agora ficou grande demais. Ó, então, observe que nessa tabela eu tenho o que eu chamo de linha e o que nós chamamos de coluna. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente pode escrever a seguinte ideia. Aqui onde está o Atlético, tá? Ele vai representar para mim, eu vou tirar isso aqui do Atlético e vai ser, então vou deixar aí bonitinho. Vou colocar assim, ó, linha 1. Quando eu falo isso, eu estou me referindo à linha de caderno. Por exemplo, se eu olhar para todos esses aqui, eu estou me referindo aos dados do Atlético Goianiense. Se eu colocar aqui linha 2, então aqui eu estou me referindo a todos os dados do Jaraguá. Se eu venho aqui e coloco, põe no mute aí, por favor, linha 3, eu estou dizendo que aqui, ó, são os dados do Goiás. Linha 4, estou me referindo aos dados do Goianésia. E a linha 5, eu estou me referindo aos dados do crack. Agora, quando eu olho para colunas, eu estou me referindo a outros aspectos. Por exemplo, essa aqui, ó, é a minha coluna 1. Tá? Para eu não ter que escrever coluna 1, eu vou colocar C1. Então, é essa aqui, ó, seria a minha coluna 1. Essa outra coluna aqui seria a minha coluna 2. Essa outra de cá seria a minha coluna 3. Assim sucessivamente. Então, observe essa ela possui 5 linhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Então, a gente, matriz, ela é uma matriz 5 por 9. É uma matriz 5 por 9. Por que 5 por 9? Porque ela tem 5 linhas e 9 colunas. Então, aqui, eu tenho a representatividade de uma mais 5 por 9. 5 por 9. Por quê? Porque esse 5 se refere ao número de linhas. E esse meu 9, ele vai se referir ao meu número de colunas. Então, sempre será nessa sequência. Sempre vai aparecer uma matriz onde o primeiro elemento é o número de linhas e o segundo elemento é o número de colunas. Por exemplo, como que eu poderia generalizar essa matriz? Como que eu poderia generalizar essa matriz? Eu vou generalizar ela, eu vou selecionar aqui
tá? Vou selecionar só a tabela. Vou jogar na próxima página aqui. Como que eu poderia generalizar essa ideia? Eu vou chamar essa matriz de matriz A. Como que eu vou representar uma matriz? Eu vou representar escrevendo os elementos entre colchete, tá? Ou chaves. Chaves não, desculpa, parêntese. Colchete ou parêntese. É mais usual o colchete. Esse 23, pessoal, esse elemento 23, ele pertence a qual linha? Ele pertence à primeira linha e à primeira coluna. Por isso que ele vai representar para a gente o A11 ou A11, tanto faz. Esse 23 aqui, então, ó, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, vai ser o nosso A11. Esse 10 aqui, ó, esse 10, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, ele vai representar para a gente o A12 ou A12, tanto faz. Você escolhe. Primeira linha, segunda coluna. Esse 7, não sei se você está conseguindo enxergar direitinho aí, mas observe que esse 7, ele está na minha primeira linha e na minha primeira, segunda, terceira coluna, tá vendo? O 7. Então, esse meu 7, ele está na primeira linha e na terceira coluna. Então, ele vai representar para a gente o nosso elemento A13. O próximo, A14. O próximo, A15. E aí, pessoal, eu iria fazendo isso aqui. Até chegar na minha última coluna. Vou colocar mais um aqui, ó. A16, até eu chegar na minha última coluna. No caso dessa tabela, seria a 9ª coluna. Mas eu estou querendo generalizar, tá? Eu quero generalizar. Então, eu vou falar que isso aqui é o A, linha 1, coluna J. Ele vai estar lá na linha 1, na coluna J. Esse elemento 20 aqui, ó. Esse elemento 20. Observe que ele está já na minha segunda linha e primeira coluna. Então, ele vai ser o meu A21 ou A21. Por quê? Porque ele está na segunda linha e na primeira coluna. Esse elemento 10 aqui, ó. Nossa, ficou de branco aqui, vocês não vão enxergar, pô. Esse elemento 10 aqui, ó. Esse elemento 10, ele está na segunda linha e segunda coluna. Então, ele vai ser o nosso A22. Acho que você já entendeu a lógica. O próximo seria o A23, A24, A25, A26 e, cara, iria embora até eu chegar lá na última coluna, que como eu estou generalizando, eu estou chamando de J. Tipo, ó, vamos ver se você compreendeu o que eu estou querendo te dizer. Olha esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui, ó. Não, vou pegar esse não. Vou pegar esse elemento aqui, ó. Esse 4. Esse 4, ele está na terceira linha. Então ele é o A3. Ele está na terceira linha, tá vendo? Só que ele está na primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Isso significa, então, que ele é o nosso A34. O que seria o A34? É o cara que está na terceira linha e quarta coluna. Então, o cara da terceira linha, quarta coluna, ele estaria bem aqui, ó.
esse seria o meu elemento representado por 4. Então, pessoal, isso é bem simples, tá? Isso é matriz. O que é matriz? É uma tabela. E se é uma tabela, eu tenho linhas e colunas. Eu tenho linhas e colunas. Isso aqui iria continuar. Até eu chegar na minha última linha em análise, que eu vou chamar de I. Então, ele vai estar na linha I, coluna 1. Esse elemento, ele vai estar na linha I, coluna 2. Esse elemento na linha I, coluna 3. Esse na linha I, coluna 4. Esse na linha I, coluna 5. Esse na linha I, coluna 6. E o último na linha I, coluna J. Então, significa que essa matriz ela é uma matriz de ordem I por J. O que significa esse I por J? Que ela tem I linhas, J colunas. Então, sempre primeiro é o número de linhas e depois o número de colunas. Vou te mostrar um exemplo generalizado, só que com algo mais específico. Ó, eu vou chamar essa minha matriz B e eu vou colocar aqui dentro dessa matriz os meus elementos, tá? Meus elementos serão esses aqui, ó. 2, menos 1, 5, 7, 8, menos 9. E pronto, tá bom. Para você entender, tá bacana. Observe que essa minha matriz B, ela tem 1, 2, 3 linhas. E ao mesmo tempo que ela tem, ó, vou chamar aqui de linha 1, linha 2, linha 3. Ela tem 3 linhas. Só que também ela tem 2 colunas. Coluna 1, coluna 2. Sabe o que isso significa? Isso significa que a minha matriz B ela tem ordem 3 por 2. Por que ela tem ordem 3 por 2? Porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. Como que a gente vai representar isso aqui, então? Matematicamente. A gente vai escrever assim, ó. Que eu tenho uma matriz B 3 por 2. Ou seja, ela é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Se eu pergunto para você assim, ó, quem é o meu elemento B12? O que seria B12? Eu estou procurando aquele elemento que está na linha 1, coluna 2. Então, quem que é o elemento que está na linha 1, coluna 2? O 7. Então, quem é o meu B12? Seria o elemento 7. Se eu pergunto para você, quem é o B21? Agora já muda. É o elemento que está na linha 2, então ele está nessa linha, e na coluna 1, então ele está nessa coluna. Ah, então o B12 seria esse elemento, o menos 1. Se eu pergunto para você, então, quem é o meu B32, eu estou me referindo ao elemento que está na linha 3
E na coluna 2? Então, estou me referindo ao elemento menos 9. Então, o que eu precisava que você entendesse nessa aula de hoje é o que é matriz. Matriz é uma tabela, é uma forma matemática de representar uma tabela. E essa tabela, ela tem que conter linhas e colunas. Sempre o valorzinho que aparece primeiro é o número de linhas e depois o número de colunas. O nome da nossa matriz vai ser sempre uma letra maiúscula de forma, tá? Do nosso alfabeto. Então, aqui, se eu colocar para você que eu tenho uma matriz, que eu tenho isso aqui, ó. O que isso aqui representa? Isso aqui representa uma matriz C com 3 linhas e 4 colunas. Sempre primeiro o número de linhas e depois o número de colunas, beleza? Então, na outra aula que vocês forem ter comigo, a gente vai começar a fazer representatividade, cálculos com matriz. Fechou? Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tô com saudade de vocês. Tchau, obrigado.